Olá, desbravador, olá, aventureiro, tudo bem? Eu me chamo Erinaldo, eu sou coordenador da área Sigma da Associação Norte-Sul Rio Grandense. E hoje eu venho falar um assunto muito interessante, um assunto muito importante para conhecimento dos clubes durante aí o período de suas atividades, principalmente na questão das cerimônias. E o assunto é sobre civismo. Nós vamos falar sobre civismo, como que deve atuar, o que que é e como que deve proceder nas atividades do clube. Civismo. A palavra civismo segundo o dicionário, significa dedicação pelo interesse público, significa observação dos deveres de cidadania, respeito pelos valores da sociedade e pelas suas instituições, e comportamento de quem age com civilidade. Mas a essência da palavra civismo é um civil, que vem do latim civilis, e de acordo com o direito internacional humanitário, é uma pessoa que não pertence às forças armadas de seu país. Forças armadas a gente conhece, os militares, né? Seja tanto da Marinha, Exército, Aeronáutica ou algum outro tipo de força armada, então esses são os militares. Quem não compõe esse quadro são chamados de civis. Mas a pergunta que fica é: o que é o militar? Militar que diz respeito às forças armadas, aos soldados, isso segundo o dicionário. Arte militar, meio militar, carreira militar, carreira das armas, hierarquia militar, ordem de subordinação entre os diferentes postos e graduações, aquele que integra as forças armadas, ou seja, todo aquele que integra as forças armadas é conhecido como militar, e aqueles que não fazem parte das forças armadas são chamados de civil ou civis. Aqui entra um detalhe importante. A gente sabe que no meio desbravador existem muitos militares, mas uma coisa interessante da gente aprender ou relembrar é que o desbravador ele não é militar, ele é civil. Então nós fazemos várias coisas que os militares fazem, coisas bastante legais, coisas interessantes, coisas que animam e motivam, ensinam e instruem, mas deve ficar claro que nós não somos militares, ok? E o que diz o manual administrativo sobre o civismo? No manual administrativo nós encontramos a seguinte declaração: dentre as mais variadas atividades encontradas no universo chamado desbravadores, a Ordem Unida e o civismo chamam a atenção pelo fato de que torna mais fácil, com esses dois instrumentos, desenvolver nos juvenis três grandes princípios que regem o caráter e a personalidade, que são elas: ordem, disciplina e união. Isso está dentro do manual no assunto sobre civismo. Trazendo isso para a prática do clube, então nós temos uma cerimônia que acontece em todas as reuniões do clube, que é a abertura e também o encerramento do dia a dia das atividades do clube, ok? Então vamos falar um pouco sobre a abertura, encerramento e o procedimento ali, tá? Uma coisa que o manual traz e é bastante importante, e eu grifei aqui no slide, planejamento faz parte de uma aventura. Então qualquer atividade do clube que for realizada tem que haver um planejamento. Jamais uma diretoria do clube vai para a reunião sem saber o que fazer, né? É imprescindível o planejamento. Tem que colocar no papel toda a sequência. Vocês vão ter aula sobre, ou já tiveram aula sobre planejamento, sobre cerimônias, aprenderam a sequência, tem que anotar, tem que botar quem vai fazer o que, quando, onde, como, que gasto vai ter, como vai ser o procedimento, os horários, né? Então tudo isso tem que estar dentro do seu planejamento para que você não erre na hora de executar o civismo, tá? Diretor de clube ou dirigente de reunião deve tomar as devidas providências quanto ao local da reunião, né? Então reunião geralmente é fixa, é um local fixo, mas às vezes não pode acontecer lá. Então o que tem que fazer? Tem que colocar o local que vai ser a reunião e avisar com bastante antecedência, né? Então, a fim de providenciar os equipamentos, tá? Então, para o civismo,
que equipamentos a gente vai usar. Primeiro, as bandeiras, você tem que usar as bandeiras, logicamente, né? O ideal é fazer o hasteamento, subir as bandeiras, se tiver mastro você coloca, se não tiver você providencia. Mas esse seria o ideal, tá? Hastear a bandeira em mastro toda a reunião do clube, ok? Corda, inclusive as cordas, o próprio manual traz até a espessura da corda, né? De 4 a 6 milímetros, que deveria ser usado para fazer o hasteamento, né? E como a gente também é bom em nó, então nós sabemos que nó dar ali na bandeira, né? Para que ela não caia quando estiver lá em cima, ok? E também o grupo, a equipe, as pessoas que vão fazer parte dessa cerimônia, tá? Então previamente já tem que estar marcado com todos eles quem vai fazer o que, de preferência se você faz um ensaio antes, né? Mesmo sendo na reunião do dia a dia do clube, né? Que muitas das vezes o que acontece? Chega no clube e aí a pessoa que está responsável pela abertura joga na hora, né? Você vai fazer a lei, você vai fazer o voto, né? Às vezes chama voluntários, não está errado isso, tá? Mas o ideal seria planejar. Então se vai chamar voluntários, então você já calcula mais ou menos ali as pessoas, né, que sabem. Por quê? Porque na hora que vai apresentar lá na frente, você não pode errar, não deveria errar, né? Então, logicamente, na reunião do clube a gente está ali para aprender, e se erra pode voltar, reiniciar, não tem problema, né? Mas o ideal seria não errar, fazer tudo conforme manda o figurino, ok? E ali diz assim, ó, há uma formação, né? Então, após ser dado o sinal de abertura, né? O diretor, o responsável pela reunião vai gritar, vamos iniciar a reunião, né? Os capitães entram em ação, colocando as unidades em forma, né? E eles vão comandar ali, né? Então, os capitães. Alguns clubes nem fazem essa ordem, né, para os capitães. Eles já chegam ali, algumas unidades chegam mais cedo até, e eles marcam ali a formação, fazem a chamada, né? E depois vai fazer a apresentação. Os capitães apresentam suas respectivas unidades ao diretor ou ao dirigente da reunião, ok? Então essa parte é feita pelos capitães. E como que o capitão deve proceder na hora de apresentar a unidade ao dirigente da reunião? O manual ele traz uma sequência, né, bastante completa ali de como fazer essa apresentação, tá? Está na página 127 e esse processo deve ser sempre na posição de sentido, ok? Então nunca se apresenta na posição de descansar, outra posição qualquer, ou sentado, tá? Tem que colocar em pé na posição de sentido, ok? Então, primeiro vem a saudação Maranata, o capitão chega na frente do diretor e a saudação Maranata, ok? Maranata, baixa o braço, o diretor ele vai responder, o Senhor logo vem, ok? Logo em seguida, ele vai dizer o cargo dele, capitão ou capitã. Depois ele vai falar o nome dele, tá? Capitão Erinaldo. Depois ele vai dizer o que ele está apresentando, ok? Então, Capitão Erinaldo da unidade Tubarões. E por fim, ele vai falar o que ele pretende com aquilo. Apresento a unidade com tantas alterações, né? Então, na reunião inicial, da abertura ali, você deve apresentar a unidade, né? A gente já fez a chamada prévia pelo secretário, o secretário passou para o capitão, olha, nossa unidade são 8 meninos ou 8 meninas e vieram 4. Então o capitão vai lá e apresenta, né? Maranata, Capitão Erinaldo da unidade Tubarões. Apresento a unidade pronta para as atividades do dia com 4 alterações. Ou apresenta a unidade com 4 alterações para as atividades do dia. A ordem não quer dizer muito. Ok? Então essa é a sequência que o capitão deve apresentar, beleza? E aqui eu faço uma observação. Há uma polêmica aí sobre o bandeirinho, o que faz com o bandeirinho nesse momento e tal. Como não há um regulamento oficial da divisão sul-americana sobre o procedimento com o bandeirinho,
Então cada clube aí tem a sua autonomia para fazer o que como acha melhor, né? Mas jamais deve largar o bandeirinho no chão, deixar escorado lá, tá? Isso não pode fazer, ok? Se você for com o bandeirinho apresentar, você apresenta na posição de sentido, tá bom? Se sair algum regulamento sobre isso, então a gente vai orientar posteriormente. Combinado? Muito bem. Manual administrativo do Clube de Desbravadores. Veja um exemplo bastante simples de uma passagem de comando de unidade pelo capitão, né, ao seu diretor, ok? Então ali está toda a sequência, tá no manual ali toda a sequência, tá? E você vai passar ali para você ler, reler, ok? Treina com o seu clube, treina com a sua unidade, né? Aqueles que vão fazer curso para capitães tem que ser treinado no curso também, para que você não faça errado, né? Para que no momento certo você tenha a sua habilidade ali de fazer o procedimento, ok? Nós apresentamos aqui um vídeo bem caseiro, para que você entenda mais ou menos como deve ser o procedimento, ok? Maranata. O Senhor logo vem. Capitão Ariel apresenta a unidade Ayarate pronto para as atividades do time. Unidade apresentada. Unidade ao meu comando. Descansar. Permissão concedida. Muito bem. Aí alguns detalhes aí para que a gente fixe na nossa mente aí esse conhecimento, né? Com alterações é quando está faltando membros da unidade. Não vieram naquele dia por algum motivo. Se você souber o motivo, você anota na ficha. Se não souber, depois a gente tem que procurar esse desbravadora que faltou a reunião para entender por que faltou, ok? Sem alterações é quando todos estão presentes, então não há alteração de membros ali da unidade, ok? E no vídeo você observou a posição do diretor, no caso ali a diretora, né? Então ela disse: unidade ao meu comando. Aí olhou para a unidade e disse: unidade, descansar. A unidade tomou a posição de descansar e agora o comando está sob a liderança do diretor, tá? E aí o desbravador diz: permissão para entrar em forma, ok? Porque o capitão nessa hora ele tem que entrar em forma, ele não pode pedir permissão para se retirar, tá? Então se algum capitão pede para mim permissão para se retirar nesse momento, eu não concedo, né? Ele tem que pedir permissão para entrar em forma, ok? Muito bem. Vamos ao uso das bandeiras. Uso das bandeiras, tá? E aqui em seguida eu quero apresentar para vocês, né, esse assunto que é bastante importante, tá? Porque a gente não pode cometer erros, ok? Pra você ter uma ideia, eu tive numa cerimônia, era uma cerimônia escolar, né? Devia ter ali mais ou menos umas 300 pessoas. E quando eu cheguei no local, muito bonito, tudo bem ornamentado, as bandeiras no lado correto, porém a posição das bandeiras estava errada, né? Então isso a gente já chama logo a atenção, né? Então eu pude conversar com a pessoa que estava, um dos organizadores, né? E ele foi lá e trocou a posição das bandeiras e colocou o correto. Você imagina agora todas as fotos da cerimônia, o pessoal está comentando sobre isso, né? As bandeiras estão erradas e tal, tá? Depois que saem as fotos e é divulgado, não tem mais o que fazer, né? Então é bom você prestar bastante atenção nesse lado aí, para que não cometa erros, ok? Então, depois que os capitães apresentam, é dado pelo diretor a ordem de iniciar a reunião. Aí logo em seguida, diz o manual, entra o pelotão de bandeiras para o hasteamento, ok? E aqui diz o seguinte, ó, 2 desbravadores por bandeira, tá bom? 2 desbravadores por bandeira. Se você tem 3 bandeiras, então 6 desbravadores entram no pelotão. Mais ou menos conforme está a foto ali, ó. Eram 4 desbravadoras, né? Essa é uma foto bastante antiga. 4 desbravadoras ali que portaram a bandeira e 4 desbravadores atrás, como se fosse o porta-bandeira ou o guarda-bandeira, né? O guarda-bandeira. Ok? E o que a lei diz sobre isso? Vamos descobrir. A lei número 5.700 de 1º de setembro de 1971 diz assim, ó: a bandeira nacional pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou da noite, ok? Então, não sei se você lembra, mas você deve ter aprendido, eu também, que a gente hasteava pela manhã e arriava antes do pôr do sol, né?
Mas isso, o regulamento, a lei fala que ele pode ser arriado ou hasteada a qualquer momento do dia ou da noite, ok? Normalmente faz esse hasteamento das 8 horas e o arreamento às 18 horas, né? Normalmente é assim, tá? Mas não, nada impede de que a bandeira seja hasteada à meia-noite, por exemplo, tá? E, segundo, no dia 19 de novembro, dia da bandeira, o hasteamento é realizado às 12 horas com solenidades especiais. Isso aqui é mais para a questão dos militares, né? Durante a noite, aqui é importante, tá? Durante a noite, a bandeira deve estar devidamente iluminada, ok? Então, pode hastear à noite? Pode, mas tem que ter um canhão de luz voltado para a bandeira, ok? Então tem que estar iluminado, tem que estar à vista, tá? Se não tiver, então o recomendado é que não se faça, ok? E ainda na mesma lei, no artigo 23, diz assim: a bandeira nacional nunca se abate em continência. Alguns falam desfraldar a bandeira. Nunca deve ser feito isso, ok? Com a bandeira nacional, tá bom? Tem até um exemplo ali de uma foto. O exemplo na foto, né? A bandeira carregando, sendo abatida ali ou desfraldada, tá? E isso está o que? Reprovado, ok? Não pode, tá? E aqui entra um conselho importante. Você percebe que na foto ali devia ser talvez o Ministério da Mulher ou algum outro departamento que não mexe com isso no dia a dia. E quando eles vão fazer esse tipo de atividades, quem que eles chamam para ajudar? Geralmente chama o líder do desbravador ali, alguém que foi treinado, que conhece o regulamento, tá? Eu recebi esse conselho e vou passar para vocês. Se você for indagado, questionado para orientar e ensinar como proceder numa cerimônia como essa daí, veja se você no dia pode estar no local presente, tá? Por que isso? Porque às vezes acontece o quê? Que 3 bandeiras vão entrar, né? Então você orientou como proceder e como colocar as bandeiras no local. Só que no dia do evento apareceu mais uma bandeira, ou sumiu uma bandeira. E aí você sabe que número par, número ímpar, a ordem muda, ok? Então certifique-se que você vai estar lá, porque senão depois você vai dizer, olha, vocês fizeram errado, foi você que ensinou, entenderam? Então esse é um recado aí, um conselho que eu dou para vocês, tá bom? Muito bem, ainda na lei 5.700, no artigo 30, fala o seguinte: nas cerimônias de hasteamento ou arreamento, nas ocasiões em que a bandeira se apresentar em marcha ou cortejo, assim como durante a execução do hino nacional, preste atenção, todos devem tomar atitude de respeito, de pé e em silêncio, tá? Aí diz, os civis do sexo masculino com a cabeça descoberta e os militares em continência segundo o regulamento das respectivas corporações. Civis do sexo masculino com a cabeça descoberta. Lembra quando a gente vai fazer a oração? Retirar a cobertura, o mesmo deve proceder na hora do hasteamento ou arreamento da bandeira, né? Quando está cantando hino nacional, na maioria dos casos, em alguns casos não se canta o hino nacional, apenas a corneta rege ali o momento da descida ou da subida da bandeira, tá bom? Então preste atenção para isso, para que a gente, como bom civil, um bom cidadão, a gente faça cumprir a regra, ok? Muito bem, de que lado da tribuna fica a bandeira? No nosso caso, que a gente é mais usado aqui é o púlpito, né? Tribuna ou púlpito, que é usado, de que lado é usado as bandeiras? Então as bandeiras elas sempre ficam do lado direito do dispositivo, ok? Lado direito do dispositivo. E aqui um bizu. Considera-se direito quando você está dentro do ambiente de frente para a porta de saída, tá? Então você se coloca dentro do ambiente de frente para a porta de saída, do seu lado direito é o lado onde as bandeiras devem ser colocadas, ok? Pode ser atrás também, né? Bem centralizada atrás das tribunas ou do púlpito, tá bom? Mas geralmente se usa do lado direito, beleza? E o quadrinho aí para você no slide tá
tá exemplificando isso. Ok? Muito bem. Agora vem um assunto que é bastante importante. Posição das bandeiras no dispositivo, tá? No pedestal. Como que se coloca, ou nos mastros que vão ser hasteados, né? Então o princípio do lado direito da porta, né? Você está de frente para a porta quando o ambiente é interno, né? O lado direito, então, vai ficar as bandeiras. Quando o ambiente é externo, você fica de costas para o pedestal ou de costas para os mastros, né? E o seu lado direito, então, é onde vai ser a parte mais importante, ok? E aí a bandeira mais importante começa a ser colocada ali, ok? Então aqui no slide nós temos a posição das bandeiras de número ímpar, tá? Então preste bem atenção. Vamos começar então, quando o número é ímpar, se torna um pouco mais fácil, né? Porque vai haver um meio, tá? Então quando o número é ímpar, a bandeira do Brasil ela é colocada no meio, ok? Muito bem. Sobraram ali 4 bandeiras, né? Então como uma vai ficar de cada lado, então eu vou pegar as 2 bandeiras mais importantes, tá? E vou ver quem vai ficar do lado direito, ok? Então a bandeira do estado e a bandeira do município, qual das duas é mais importante? É a bandeira do estado. Então a bandeira do estado vai ficar à direita da bandeira do município, ok? Do lado direito da bandeira do município. Então ela ficaria nessa posição, tá? Sobraram 2 lá. Dessas 2, na ordem de importância, qual que é a mais importante? É a bandeira do desbravador, tá? E a bandeira do desbravador, ela vai ficar do lado direito da bandeira dos aventureiros, ok? Colocando no dispositivo, ela ficaria dessa maneira. Beleza? Agora você pode perguntar, não, mas número ímpar é fácil, né? A do Brasil, que é mais importante, fica no meio. A segunda mais importante, que é do estado, vai para o lado direito. E a terceira para o lado esquerdo. E a quarta para o lado direito. E a quinta para o lado esquerdo. Então fica tudo certo, né? Mas quando as bandeiras são pares, como que deve ser o procedimento? Então em número par nós não temos um meio. Nós temos 2 meios, digamos assim, né? Então nós vamos pegar as 2 bandeiras mais importantes, tá? E vamos colocar elas na posição correta. Ok? E aqui entra um princípio, o princípio centro-direita, tá? Esse princípio centro-direita deve estar fixado na sua mente, tá? Abrindo parênteses aqui. Observem 4 mastros, ok? 4 mastros, né? Qual que é o meio aqui? Onde é que é o meio? O meio fica nessa posição aqui, ó. Aqui é o meio, aqui é o centro. Centro-direita vai ficar a bandeira do Brasil, ok? E aí depois vai intercalado, né? Cada bandeira aí na sua ordem de importância. Beleza? Então, se a bandeira do Brasil é a mais importante e fica centro à direita, a segunda mais importante, a bandeira do estado, vai ficar logicamente do outro lado, né, da bandeira do Brasil. Então ela se posicionaria dessa maneira: centro-direita, bandeira do Brasil; centro-esquerda, bandeira do estado, ok? Então vamos para as próximas 2 mais importantes nesse quadro, tá? Então nós temos a bandeira do município e a bandeira JA, dos Jovens Adventistas, né? Nessas 2 bandeiras, qual que é a mais importante? É a bandeira do município. E a bandeira do município vai ficar à direita da bandeira JA, tá? Esqueça o que está ali embaixo, ok? Nessa hora que você colocar as bandeiras, você esquece quem está ali embaixo. Você vai para as 2 próximas e fala: a bandeira do município é mais importante que a bandeira JA. Então ela vai ficar à direita da bandeira JA, ok? E no dispositivo ela ficaria nessa posição. Beleza? Sobraram 2. A bandeira do desbravador tem um grau de importância maior que a bandeira dos aventureiros. Isso na ordem de hierarquia, tá? Porque desbravador surgiu primeiro que aventureiro, né? Nas Forças Armadas, por exemplo, na ordem de hierarquia, a Marinha ela tem uma soberania, né? Porque a Marinha surgiu primeiro, né? Logo depois vem o Exército, logo depois vem a Aeronáutica, tá? Na ordem do desbravador a mesma coisa. O desbravador surgiu primeiro, então a bandeira do Brasil ela vem primeiro. Desculpa, a bandeira do desbravador ela vem primeiro. E a bandeira
aventureiro, ela vem então por último, ok? Então, a bandeira do desbravador na ordem de hierarquia é mais importante que a bandeira dos aventureiros, tá? Então, a bandeira do desbravador vai ficar à direita da bandeira dos aventureiros, tá? E no quadro ela ficaria nessa posição. Beleza? Leia, releia, pegue esses slides aí, reavalie, né? Na hora de você apresentar, de você tiver que dirigir uma cerimônia, abre lá se você tiver dúvida, tá? Não faça errado, ok? Tire a dúvida, pergunte, manda um WhatsApp, vai perguntando, né? Olhe os manuais, tá bom? E eles vão te orientar dessa maneira. Combinado? Ainda no manual administrativo, na página 129, nós encontramos o seguinte: em hipótese nenhuma deve haver hasteamento sem a bandeira nacional, ok? Então, se você vai fazer alguma cerimônia e por um acaso, né, um problema ou outro, a bandeira do Brasil não apareceu, então não faz hasteamento, ok? Se alguma das outras faltar, até você pode fazer o hasteamento, né? Mas sem a bandeira do Brasil não se procede um hasteamento nesse caso aí, ok? Em seguida, após todas as bandeiras hasteadas, canta o hino dos desbravadores. O pelotão porta-bandeiras pode se retirar e entrar em forma, né? Geralmente há um combinado ali, né, para que o pelotão de bandeiras saia e entre em forma, ou o diretor do clube ele ordena então que o pelotão de bandeiras saia de forma e entre em forma dentro do pelotão do clube ali, ok? E diz mais, um segundo pelotão formado por 8, preste bem atenção nessa palavra, tá? 8 desbravadores deve se posicionar à frente do clube, formando uma fileira. Eles deverão dirigir o momento dos ideais na seguinte ordem, tá? E aqui eu até botei em vermelho ali, né? Da direita para a esquerda, ok? Da direita para a esquerda. Pode ser o contrário? Até pode, né? Não tem nada contra isso, tá? Mas pode ser que haja algumas situações embaraçosas que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, ok? Então, na seguinte ordem: voto, lei, alvo, lema, objetivo, propósito e voto de fidelidade à Bíblia, ok? E aqui eu quero abrir um parênteses. Na hora do voto de fidelidade à Bíblia, alguns tomam a posição e se vira para a Bíblia, não é isso? Mas não há nada no regulamento sobre o assunto, tá? Então só se vira para a bandeira do Brasil quando está sendo hasteada, e todos devem se virar para ficar de frente para a bandeira, tá? Você pode dizer, mas aí a Bíblia é mais importante que a bandeira e tal. Como cristão a gente compreende dessa maneira, entendeu? Mas a gente não está desrespeitando a Bíblia só porque a gente não virou para ela, né? Mas a bandeira, existe uma lei que fala que deve ser assim, mas para a Bíblia ainda não existe essa lei, ok? Então a gente não se vira de frente para a Bíblia, tá bom? O último desbravador então faz a oração, ok? Fechou ali 8 desbravadores, né? Existe um documento que é lançado pela divisão sul-americana chamado OMD, né? São algumas orientações que são mudadas aí dentro dos desbravadores, tá bom? E a orientação número 10 de 2014 diz o seguinte: o propósito não faz mais parte dos ideais dos desbravadores, não faz mais, tá? Portanto, embora o MDA, o MAD, o MAD apresente 8, nós contamos apenas 7, ok? Então, não sei se você é do tempo em que a gente recitava o propósito junto, né? Jovens pelos jovens, jovens pela igreja, jovens pelo seu semelhante, tá? E aí, depois da divisão da separação, JA desbravador, então o propósito ficou apenas por JA, ok? Então, ao invés de você colocar 8 para fazer a cerimônia, você coloca apenas 7, tá? Que o propósito já não faz mais parte, ok? Agora a pergunta é: por que não da esquerda para a direita, e sim da direita para a esquerda? Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora e você vai entender o porquê. O amor de Cristo me motiva. Objetivo: salvar do pecado e guiar de serviço. Para o voto de fidelidade à Bíblia, posição:
Vocês entenderam? Então, para não haver esse tipo de constrangimento, né, e não se preocupem, tá? As crianças ali foi um combinado nosso, né? Faz parte de um clube aqui da minha área, tá? Nós combinamos isso aí, né? Isso aí foi ensaiado, tá? E foi apresentado dessa maneira, então eles foram treinados para errar, tá? Só para a gente mostrar, para a gente exemplificar para vocês o que aconteceu ali, ok? Então, para não haver esse tipo de constrangimento, né, não saber de que lado bota a mão, alguns até viram, né, e fica de lado para a igreja, por isso que orienta sempre da direita para a esquerda, né, daí há uma certa facilidade, né. Mas quanto às cerimônias, na hora de fazer essa parte ali, se for necessário usar microfone mesmo, geralmente na igreja a gente usa microfone, eu aconselho que você coloque um pedestal com o microfone lá, o desbravador ali na frente, recita e volta para o seu lugar, tá? Para não ficar esse troca de mão em mão, né? Que na foto não fica muito legal. Combinado? Beleza? Muito bem. Vamos avançar aqui então para o encerramento, né? Toda cerimônia tem que ter um encerramento. E na cerimônia da reunião regular do domingo, no encerramento da reunião, quando o diretor ou dirigente da reunião der o sinal, né? E geralmente o sinal é um grito, né? Vamos entrar em forma para o encerramento e tal. Tá? Mas o manual traz ali o que deveria ser usado, tá? E ali diz assim, ó, 2 silvos longos e 2 silvos curtos de um som de apito, tá? Por isso a importância de você usar o torsal com seu apito, né? Que daí você vai ter uma facilidade de chamar. Geralmente às vezes as unidades estão longe, algumas atividades longe, então com 2 silvos longos e 2 silvos curtos de um apito, tá? Você orienta o seu clube para que entre em forma com as unidades, tá? E aí todos se reúnem de acordo com a mesma formação da abertura, ok? E diz mais, contudo não é mais necessário apresentar as unidades, pois o comando do clube já não está mais com os capitães, porque ele apresentou lá no início, tá? E aqui tem um detalhe, abre parênteses. Alguns que recebem um comando, alguns diretores ou responsável pela reunião que recebe o comando, eles falam da seguinte maneira: clube é meu comando, né? Comando a descansar e aí está sobre o comando dele, né? E depois da apresentação, depois da abertura ali, ele volta, tira os capitães de forma, capitães fora de forma mágica, e fala: unidades a comando dos seus respectivos capitães a destino. E aí cada um vai para o seu destino. Nesse momento ele passou de volta o comando ao capitão, né? Então no final o capitão teria que apresentar novamente. Se ele não falar isso, ele deixa toda a reunião do clube, as unidades sob seu comando. Isso o diretor, né? Ok? Então nesse caso aí não precisaria apresentar, tá? Assim que todo mundo estiver em forma, entra o pelotão de arriamento das bandeiras. E deve ser os mesmos que foram no início, tá? Então eles vão entrar, aqueles 6 ou 4 ou 8 ou 10 desbravadores, né? Conforme a quantidade de bandeiras que tiver. Então eles vão entrar para fazer ali a parte do arriamento das bandeiras, tá? A ordem de descida deve ser por ordem de importância, tá? Coincidindo com o término do hino, ok? Então só se hastia as bandeiras com o hino nacional, ok? Não vai ser outro hino, né? O hino desbravador não pode hastear as bandeiras, tá? Tem que ser sempre o hino nacional, ok? Então, para finalizar nossa reunião e também a nossa aula de hoje, agora só dobrar a bandeira, né? E guardá-la, tá? E todo esse cerimonial é encerrado com agradecimentos pela presença dos desbravadores e aos diretores das recomendações finais, né? E tem a oração final ali, ok? E aqui tem um quadro mostrando mais ou menos como você deve dobrar a bandeira, tá? Isso está no manual administrativo também, você pode consultar ali e não vai ter problema nenhum, ok? Mas eu fiz um videozinho, nós gravamos um videozinho, né? Com esses mesmos atores ali semi-profissionais, né, que nós fizemos esse vídeo para mostrar para vocês como que deve ser o momento aí, a maneira, né, de dobrar a bandeira, ok? Então veja lá, ó, meio, meio, elipse e elipse, tá? E aí
coloca ali, e é a palavra ordem e progresso, então vai ficar de frente para quem está olhando, né? Ok? Então esse deve ser o procedimento correto na hora de você dobrar a bandeira. Isso serve para todas as bandeiras, tá bom? Por isso uma dupla, né? Então arria a bandeira, tira a bandeira, dobra a bandeira, cada 2 vai dobrar uma bandeira, e aí então você tira o pelotão e dá por encerrado ali, depois da oração final, a sua reunião. Ok? Amigos, que Deus abençoe você, tá? Leia o manual, está tudo escrito no manual, foi tudo tirado dali, né? Você aprendendo isso, praticando isso a cada reunião, a cada domingo, você se torna cada vez melhor, cada vez mais hábil, né, nessa atividade de civismo, e você nunca erra, ok? Dentro da igreja, na hora de você entrar com as bandeiras ali, nunca desfraudar a bandeira do Brasil, nunca colocar, né, abater a bandeira do Brasil, ok? Ela sempre vai no ombro, ok? Elas caminham no ombro, né? E lá na frente tem o seu procedimento. Na hora de cantar o hino nacional, aí sim a bandeira do Brasil é colocada em pé, e as outras bandeiras então são desfraudadas ou abatidas para frente, ok? Então esse deve ser o procedimento correto, tá bom? Que Deus abençoe, que você possa ter um bom curso, né? Há uma avaliação a ser feita, e que você possa estudar, que você possa aprender cada vez mais, né, para errar cada vez menos, até não errar mais nesse assunto, né, um assunto que é bastante discutido aí, porque existe muitos detalhes nesse assunto, tá? Mas Deus vai abençoar você, e que você possa então ter um bom curso e um bom aprendizado. Até mais.